Boa noite, meu nome é Tânia, então eu trabalho no Laboratório Fleury há 27 anos, sou farmacêutica. Eu fiz a faculdade de farmácia na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, e estou na área de análise clínica, né, desde então, especificamente no setor de citometria, que é uma área relacionada à hematologia. A pergunta é: o que a motivou a escolher o curso de farmácia? Bem, no início, né, eu pensei que eu poderia contribuir bastante na área da saúde, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu via meu irmão também, que é farmacêutico, né, ele trabalhava na parte de farmácia, ele montou um laboratório lá na minha cidade de análise clínica, né, da prefeitura. Então eu via todo esse movimento e tudo que ele contribuía, né, para a saúde das pessoas, da população em geral. Então isso foi o que me motivou e me inspirou, né, inicialmente. Quais as disciplinas ou experiências acadêmicas foram mais importantes para a sua carreira? Olha, logo que eu cheguei na faculdade, existe as disciplinas básicas, que eu acho que foram muito importantes para solidificar o conhecimento básico mesmo. Um exemplo é a fisiologia, né, fisiologia básica, a bioquímica, né, que depois ela evolui no final do curso com a bioquímica clínica, né, mas a bioquímica básica ela é muito importante. Muito importante. A disciplina de fisicoquímica, então existiram várias disciplinas importantes. Eu achei que foram fundamentais para eu seguir em frente, né, em termos de conhecimento. Qual conselho daria a alguém que está iniciando na área farmacêutica? Olha, na área farmacêutica, o que é importante é dedicação. Porque é uma área muito abrangente, né, assim, a área farmacêutica. Ela é tanto do medicamento, ela é da indústria, da fabricação do medicamento, ela é da dispensação, da parte homeopática, da alopática e da análise clínica. Então, assim, se você vai para uma área, você tem que se esforçar, né, esse é um meu conselho, se dedique naquilo que você se propôs e seja curioso para aprender, para você manter os seus conhecimentos sempre atualizados, manter contato com outras pessoas de outras áreas também, não só a sua. Então, isso é muito importante, a dedicação e o aprendizado contínuo. O que ser farmacêutica significa para você? Olha, é o que eu vivo no dia a dia, né? Ser farmacêutica, né? A minha área que eu escolhi foi de análise clínica. Então, ser farmacêutica é o comprometimento de entregar um resultado de qualidade para o paciente que está esperando, ansioso por aquilo. Às vezes é uma coisa mais grave, uma doença mais grave, e aquilo vai mudar a vida dele. Né? Às vezes ele fez um tratamento e está esperando aquele resultado, né, para continuar, para saber se ele ainda tem a doença, se ele não tem. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, em todos os sentidos, né, porque a gente lida com vidas. Então, é isso, ser farmacêutico é ter essa responsabilidade de entregar um resultado da melhor forma possível para o cliente, para o paciente. Como que é o dia a dia de um farmacêutico que atua nesse setor e quais práticas que você adota para evitar os erros laboratoriais? Isso, é uma pergunta assim, muito importante. Eu também, no laboratório, atuo como auditora interna da qualidade. Então, assim, no dia a dia, a qualidade é primordial, né? Desde a coleta no laboratório de análise clínica, por exemplo, até o final, que é a entrega do resultado. Então, assim, ela envolve a preparação da amostra, do recebimento da amostra, do transporte adequado, a gente tem que garantir que essas amostras estão chegando adequadamente para a gente, então é a gente que tem que olhar para isso. É a preparação, é o processamento das amostras, você ter os equipamentos dentro do laboratório, quem monitora somos nós, né? A calibração, se a calibração está adequada, se as manutenções preventivas, e se está sendo se necessário uma manutenção corretiva desses equipamentos. Então, manter um controle de qualidade dentro do laboratório é importantíssimo, né?
Isso garante que erros laboratoriais sejam cometidos, né? E que também termina com um exame no final de qualidade. Então, assim, cada passo, desde que a amostra chegou para você processar ela, você tem todos os cuidados que têm que ser feitos para garantir que esses erros não aconteçam. As boas práticas do laboratório, a gente também tem que se preservar. Então, a gente tem que usar os equipamentos de segurança, atender a as NRs, né, tanto de resíduos químicos, biológicos. Então a gente tem que usar os equipamentos de segurança, né, luva, óculos, máscaras, e estar sempre atenta ao uso desses equipamentos para nossa segurança. Então isso também faz parte das boas práticas de laboratório, assim como a identificação do paciente tem que sempre que estar preservada, você tem sempre que estar checando se tudo está sendo feito corretamente, para que não ocorra troca de amostras. Então, assim, os detalhes são bem importantes em todas as etapas do processo. É o que você mais gosta e o que considera mais desafiador em sua profissão? E quais são as principais funções e responsabilidades de um farmacêutico no dia a dia? O que é mais desafiador, o que eu mais gosto, né? Eu gosto dessa parte toda, né? Porque a gente está num setor, por exemplo, de citometria de fluxo, em que a responsabilidade é muito grande. Então, assim, é um desafio você receber uma amostra e saber o que tem, né, dentro daquelas análises que a gente vai fazer e onde a gente vai finalizar isso. Então, por exemplo, cada paciente tem uma sintomatologia, um dado clínico, então começa por aí. Né? Então é desafiador, ele está com anemia, ele só está com anemia, ou ele está com alguma outra sintomatologia que vai levar ao diagnóstico. Então, assim, a gente trata cada paciente como único, né? Como cada um vai ter o seu diagnóstico, e às vezes é desafiador esse diagnóstico, né? Porque às vezes a gente se depara com aquela célula que não lê o livro, que não tem aquele diagnóstico descrito como está no livro. Então, isso é desafiador, a gente entregar o melhor resultado dentro desses desafios de diagnóstico mesmo, as dificuldades. Às vezes o paciente não estava bem, não colheu direito a amostra, mas a gente tem que chegar no diagnóstico final e com qualidade. Então isso é bem desafiador mesmo. E aí é isso que eu gosto, é isso que me motiva todos os dias, é esses desafios, é entregar todos os dias da melhor forma possível os resultados, né, fidedignos para cada paciente. E como os exames realizados no setor contribuem para ajudar os pacientes? O nosso setor, ele lida com doenças oncológicas, né? Uma boa parte das nossas análises, que é a mais trabalhosa, que é a mais manual do nosso setor, ela é de doenças oncológicas e muitas vezes graves, né? Em que vai mudar a vida do paciente. Então, o paciente vem fazer um diagnóstico com a gente faz o diagnóstico daquele tipo de doença e a partir disso ele vai tratar, né? Então, dá um resultado adequado e depois ele vai voltar, ele vai tratar e depois ele vai voltar para vir monitorar a doença dele. Então é isso, as responsabilidades são essas, né? E o que a gente contribui é isso, é entregar esse resultado de qualidade mesmo, no final de tudo. Essa é a nossa satisfação do dia a dia, a nossa prioridade, é entregar o melhor resultado para o paciente. Sim. E para quem nunca ouviu falar o que é citometria de fluxo, e qual seria o papel na análise clínica? A citometria de fluxo, imunofenotipada por citometria de fluxo. Então, para essa metodologia, a gente tem vários equipamentos, que são citômetros de fluxo, que a gente chama. Então, existem vários tipos no mercado, várias marcas, e várias... para cada equipamento tem uma performance, né? Tem alguns mais antigos, outros mais novos, que conseguem ler muitos parâmetros celulares, né? E, basicamente, a citometria de fluxo, é um estudo de células em suspensão. Então, para você analisar as células do sangue, da medula,
elas têm que estar em suspensão. Então, por exemplo, no sangue periférico, por exemplo. Mas existem vários outros tipos de materiais que a gente pode analisar. Por exemplo, líquor, líquido pleural, líquido acítico, o derrame pancreático, o aspirado de medula óssea, até de humor vítreo, né, que é do olho. A gente pode também receber dentro do laboratório biópsias, que são fragmentos, por exemplo, de um linfonodo que está inflamado. Nesse exemplo, a gente tem que, então, do fragmento, a gente tem que fazer uma separação, fazer um macerado dessa biópsia, desse fragmento, para que as células fiquem em suspensão. E aí a gente, assim, vai conseguir analisar essas células. O que a gente faz quando elas estão em suspensão? A gente marca com anticorpos monoclonais. Então, para cada tipo celular, existe um anticorpo monoclonal. A gente pega um tubo, faz uma alíquota desse sangue periférico, por exemplo, e acrescenta os anticorpos monoclonais. Esses anticorpos monoclonais vão se ligar aos antígenos específicos para cada um desses na célula. A partir daí, a gente faz toda a marcação, tem todo um protocolo, né, de incubação, de lavagem das amostras, né, toda uma preparação que é o processamento da amostra que a gente fala. E o princípio a citometria, ela mede as propriedades de célula. Então, essa suspensão, ela passa a gente coloca para passar no equipamento, e essa suspensão, elas são orientadas em um fluxo laminar. E essas células ficam enfileiradas, a gente fala uma atrás da outra. E elas são interceptadas por um feixe de laser. Esse laser, ele consegue medir as propriedades da célula. Ela consegue nos dar o tamanho celular, a complexidade que essa célula tem, se ela tem grânulos, se ela não tem. Então, ela consegue dar as propriedades da célula. Então, esse feixe de laser, ele passa e ele vai dar o tamanho da célula. Tem um outro ângulo de dispersão lateral que a gente diz que ela vai medir a complexidade dessa célula. Existem algumas células que têm mais grânulo, como o eosinófilo ou o neutrófilo. Então, ele capta essas características da célula, como o tamanho, a complexidade dela, né? E ela vai nos dar uma demonstração gráfica. A partir daí, a gente consegue, para cada tamanho, ela reúne as células em tamanhos, por exemplo. A região de linfócito, que são células pequenas, aqui os monócitos, que são uma célula um pouquinho maior, e os granulócitos, que estão mais aqui em cima, que são mais complexos. Então, a partir dessa passagem de célula a célula no equipamento, é que ele vai dando as características e vai dar essa demonstração gráfica. E a gente consegue identificar cada uma dessas células, como se fosse um hemograma. E a gente vai ter os linfócitos, os monócitos, os granulócitos, acho que vocês já viram um hemograma, né? Então, de vocês, ou na faculdade, vocês vão ver, então tem essas células do sangue. E por essa metodologia a gente consegue identificar cada uma dessas células. E aí, o que ela tem de limitação, essa metodologia? Ela tem a viabilidade das amostras, ela é curta. A gente trabalha dentro da citometria com células vivas. Então, assim, o tempo é importante, né, para que as células não morram e que a gente consiga analisar elas adequadamente. Existe uma necessidade de um número de células adequado, então uma amostra muito pobre de células, ela é um probleminha para a gente. Essa metodologia, ela tem um alto custo, então nem sempre um laboratório vai conseguir ter um setor de citometria, porque ele é bem caro, um frasquinho de monoclonal que a gente usa muitos anticorpos monoclonais para cada diagnóstico, e cada frasquinho custa caro, sei lá, 2.000, 13.000 reais cada frasquinho, então ele tem um custo bem alto, e a capacitação técnica, a gente demora para uma pessoa estar lá na ponta final, né, de conhecimento, de análise, então não é uma capacitação técnica rápida, a gente precisa de muito treinamento. E as propriedades a serem consideradas, né, ela é uma análise multiparamétrica, ela consegue analisar vários parâmetros da célula, tem uma alta reprodutibilidade,
ou seja, uma amostra que vem para o nosso laboratório, ela dá um resultado, e a mesma amostra num outro laboratório, ela tem que dar a mesma, pela mesma metodologia, então ela é reprodutível tanto num laboratório quanto no outro. Ela é bem objetiva, é positiva ou negativa, a quantidade, ela é uma avaliação quantitativa, também a gente consegue avaliar quantitativamente a porcentagem daquela célula anômala dentro da amostra, né? A aquisição de um grande número de eventos, por exemplo, a gente tem pesquisa de doença residual no nosso setor, em que a gente adquire 5 milhões de células, por exemplo. Né? Para cada tubinho que a gente marca com os anticorpos monoclonais, a gente consegue um grande número de eventos. Então, isso é um ganho muito grande, assim, dessa metodologia. A rapidez na liberação dos resultados e a separação de uma fração de células específicas. A gente consegue dar nome à célula. Que tipo celular ela é. E aqui, só para exemplificar para vocês, aqui a gente consegue fazer a quantificação de células CD4 e CD8, né, que nosso setor é a maior parte, mas assim, a gente consegue, por essa metodologia, quantificar a CD4 e CD8 em pacientes que fazem monitoramento por HIV, por exemplo. Né, a gente sabe que o HIV ele tem esse tropismo por células T, CD4, que ele utiliza essa célula para infectar. Então, essas células, quando há um aumento da viremia desse vírus no sangue, a gente vê que os linfócitos T, CD4 também diminuem. Então, os médicos, os clínicos, eles utilizam essa quantificação de células CD4 para monitorar os pacientes com HIV, porque aí eles ficam mais suscetíveis a infecções, né? Então, é bem importante. Uma outra aplicação é a quantificação de células CD34. A quantificação dessas células CD34 especificamente, a Val sabe muito bem, né, Val? Que a gente tem que ser rápido na quantificação dessas células, porque ela é importantíssima para transplante de medula óssea, por exemplo, né? Então, a gente recebe um sangue periférico do doador para o transplante de células-tronco. Essas células são importantes no tratamento das leucemias e dos linfomas. Então, a gente faz a quantificação dessas células aqui em verdinho e libera o resultado. A partir daí, o médico vai tomar uma conduta, se ele vai precisar dar mais medicamento para estimular a medula a produzir essas células, ou se ele já vai partir para a separação, para a quantificação das células em aférese, se ele já vai submeter o doador a retirada dessas células no sangue. Então, aí ele faz submete o paciente à plasmaférese para obter o máximo de células CD34 para usar no transplante de medula óssea. Então, a gente tem um prazo de liberação, tem que ser rápido, porque tem um paciente esperando para receber o transplante, né? Então, e o resultado, a qualidade desse resultado é muito importante, porque impacta diretamente no que vai ser feito para o paciente que vai receber essas células, né? O receptor. Então, aqui o controle de qualidade ele é muito importante, né? Que o equipamento esteja adequado, que as marcações estejam corretas, a quantidade dos reagentes estejam corretos para marcar essas células direito. E aqui um exemplo também do que a gente consegue pela citometria de fluxo para cada célula, para cada linhagem, a gente tem alguns marcadores em cada fase de maturação da célula. Por exemplo, da linhagem linfóide B, que é uma célula de defesa do nosso corpo. Então, ela tem, para cada estágio, desde a célula mais imatura até a célula mais madura, a gente tem vários anticorpos monoclonais, vários antígenos, que são expressos em cada fase. Então, aqui a gente consegue ver, olha, uma célula mais imatura, aí ela vai ganhando alguns anticorpos e perdendo alguns antígenos na superfície da sua célula. E através dos anticorpos monoclonais que a gente marca, a gente consegue ver todo o caminho maturativo da célula. Esse é um padrão normal. Da mesma forma, a gente tem para a linhagem mieloide, por exemplo. Então, tem todo o seu processo maturativo, para cada fase tem seus antígenos específicos, e através da citometria a gente consegue definir em que fase mais ou menos ela está, através do caminho maturativo da célula. Olha, aqui ela vai ganhando e perdendo anticorpos, né? Anticorpos não, antígenos.
e ela traça um caminho maturativo, a gente consegue ver um caminho maturativo. Isso é um processo normal da célula, a gente consegue ver pela citometria. Agora, quando o diagnóstico oncológico, quando ocorre uma translocação, por exemplo, isso aqui é um exemplo típico de uma leucemia proamielocítica, em que ocorre uma translocação no gene, né? E aí, o que acontece? Essa translocação, ela origina essa leucemia proamielocítica, que ocorre uma fusão entre os genes PML e o RARA. E aí, ele origina uma proteína anômala, que faz com que ocorra uma parada da maturação normal da célula. Aí, todas as células, elas ficam paradas nesse estágio, através dessa alteração genética que ocorre. E aí, o que acontece? Ela dá origem a uma leucemia. Essa leucemia, ela tem esse tipo de célula. Quando você cora uma lâmina desse paciente e vê essas células, você já consegue perceber que ela é uma leucemia proamielocítica, já pelas características das células, e pelo fenótipo que ele apresenta, que é o que a gente faz na citometria. A gente dá um nome nessa célula, né? A gente dá uma identidade para essa célula. Então, essas células, por exemplo, elas são CD117 positivas, 13, 33 homogêneo, 34 negativa. Esse daqui é um fenótipo dessa doença. E essa doença, ela requer um diagnóstico precoce, rápido. Por quê? Porque o que acontece? Existem algumas complicações graves nessa doença, que é a coagulação intravascular disseminada. O paciente, às vezes, essas células começam a estourar na corrente sanguínea, e esses grânulos, toda essa granulação dessa célula acaba ativando a cascata de coagulação, e o paciente pode virar óbito. Então, assim, nesse diagnóstico, especificamente, a gente corre muito dentro do laboratório para, quando vem suspeita de leucemia proamielocítica, a gente corre com o diagnóstico e para liberar o resultado o quanto antes, para que ocorra esse tratamento precoce e menor mortalidade, né? Evitar que o paciente vá a óbito por uma complicação por conta de toda a degranulação que ocorre dessas células. Então, esse é um dos diagnósticos, assim, que a gente corre bastante lá, né? E aqui um exemplo de uma doença residual, de um mieloma múltiplo, né? Uma doença de uma célula chamada plasmócitos, né? Que elas estão presentes na medula óssea. Quando elas estão anormais, ela dá origem a um mieloma múltiplo. Existem várias subclassificações com relação a essas células, mas eu vou dar um exemplo de mieloma. Aqui ele tinha a presença na nossa amostra de 31% dessas células anômalas, e quando ele tratou, ele veio depois para fazer uma pesquisa de doença residual, pós-tratamento, pós-quimioterapia. Então, o paciente recebeu o diagnóstico, tratou, e depois veio monitorar com a gente essa doença. Será que o paciente tem ainda a doença? Será que o tratamento está fazendo efeito, está sendo eficaz? E aí a gente libera, né? Por exemplo, aqui é uma doença residual, pós-tratamento, que ele ainda está com clone. Esse em vermelhinho são células doentes ainda. E a gente, aqui no caso, tem 0,7% de plasmócitos monoclonais que expressam os marcadores específicos para essa doença. Então é isso, o nosso papel é dar o diagnóstico, a gente tem essa responsabilidade de dar o diagnóstico correto para o paciente receber o seu tratamento, e depois a gente tem outra responsabilidade, que é quando ele volta para ver se ele tem ainda doença ou não. A gente fica muito feliz quando não tem, mas às vezes a gente encontra essa doença residual ainda, né, no paciente pós-tratamento. Então esse é o nosso papel, eu acho que é bem importante, né, é uma responsabilidade muito grande, e assim, a gente não para, né, todos os dias tem novos medicamentos, tem novas metodologias, o que a gente consegue melhorar, às vezes tem um tratamento com anticorpo monoclonal novo, que a gente precisa ficar atento para dar o diagnóstico correto. Então, assim, é um desafio, todos os dias, né, e é uma responsabilidade muito grande.